Oi, gente. Então, vamos continuar a aula. Qual? Aula 21, tá? E o que eu vou definir com vocês hoje é conjunto potência, tá? Bom, vamos lá então. Vamos relembrar então. O que significa dizer que um conjunto X é um subconjunto de Y? Quando a gente escreve isso, estou querendo dizer que todo elemento do conjunto X também está no conjunto Y, né? Então, qualquer que seja meu X, o elemento X está no conjunto Y, então o elemento X está no conjunto Y, tá? Ah, nesse caso também, em vez de escrever que X está contido em Y, a gente pode denotar assim, ó, X pertence ao conjunto potência do conjunto Y, tá? Então, vamos lá, definição. Seja A um conjunto qualquer, o conjunto potência de A, ou também conhecido como conjunto das partes de A, a gente vai denotar assim como um P de A, só com um P mais estilizado, é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Tá? Então, ó, quem é o conjunto das partes de A? Você vai pegar todos os conjuntos B que estão contidos em A. Tá? Então, como eu falei, dizer que B é um elemento do conjunto das partes de A é equivalente a dizer que B é um subconjunto de A, certo? Porque o conjunto das partes é constituído de todos os subconjuntos de A, tá? Então, quando eu pensar em B com relação ao conjunto das partes de A, B é um conjunto que se comporta como um elemento do conjunto das partes, tá? Agora, quando eu comparo o conjunto B com o conjunto A, o B é um subconjunto do conjunto A. Então, ó, vamos fazer esses exemplos aqui, ó. A é o conjunto formado pelas letras A, B e C. Então, quem é o conjunto das partes de A? Deixa eu fazer outra cor aqui. Você vai pegar todos os subconjuntos possíveis dentro de A. Primeira, no caso finito, a gente pode pensar assim. Quais são todos os subconjuntos com 0 elementos? É só o conjunto vazio. Se vocês lembrarem lá, nós já vimos que o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Em particular, o vazio está contido nesse A. Tá? Agora, todos os subconjuntos de A com um elemento. Nós vamos listar todos. Então, é esse aqui. Agora, todos os subconjuntos com dois elementos. Então, é o conjunto em AB, AC e o conjunto que contém o elemento BC. Agora, todos os conjuntos com três elementos. Só tem um, né, que é o próprio conjunto A. Tá? Se você olhar nesse exemplo, ó, acontece um negócio que sempre acontece. Bom, o vazio sempre vai estar contido em A e também o A sempre estará contido no A, qualquer que seja o meu A. Portanto, vazio sempre pertence ao conjunto das partes de A, qualquer que seja o meu A. E o A pertence ao conjunto das partes de A, qualquer que seja meu conjunto A. Tá? Vou fazer esse item B aqui, ó. Quem é o conjunto de P de A nesse caso? Se o A é o conjunto vazio. Então, esse aqui é o conjunto das partes do conjunto vazio. Bom, só tem um subconjunto, né, que é o próprio vazio. Tá? Note que isso aqui, ó, não é o conjunto vazio. Esse aqui é um conjunto que contém o conjunto vazio, tá? Aqui, ó, pensa igual eu fiz em cima. Quais são todos os conjuntos de A, aqui no caso B, que tenham 0 elementos? É o conjunto vazio. Tem algum subconjunto em A que tenha um elemento? Não tem. E então, portanto, o vazio é o único subconjunto desse conjunto A, né?
Portanto, o P de A nesse caso é esse conjunto que só contém o conjunto vazio. Terceiro caso, um outro caso interessante é quando há um conjunto unitário. Tá? Então, nesse caso, o P de A vai ser o P desse conjunto aqui, ó. Bom, o vazio sempre vai estar no conjunto das partes, tá? Porque o vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Conjuntos com um elemento só tem um, que é o próprio A, né? Então só vai ter dois elementos, tá? Então, quando A é um conjunto unitário, então o P de A só vai ter dois elementos, o conjunto vazio e o próprio conjunto A, tá? Bom, essa aqui é a observação que eu fiz antes, ó. Para qualquer que seja meu A, nós sempre teremos que o vazio está contido em A e o próprio conjunto está contido em A. Portanto, vazio é elemento, o conjunto vazio é um elemento do conjunto das partes de A, e o conjunto A também sempre será um elemento do conjunto das partes de A. Isso aqui nos garante que o conjunto das partes de A nunca será vazio, tá? Qualquer que seja meu conjunto A. Ok? Pior das hipóteses acontece aqui no item B, ó, quando o conjunto que eu estou olhando é o vazio, quando eu calculo o conjunto das partes dele, vai ser um conjunto que contém um único elemento, que é o conjunto vazio. Então, importante que a gente saber é o quê? Que se x é um elemento do conjunto das partes, então x está contido no conjunto A e vice-versa, tá? Isso aqui é o que vocês têm que saber. Tá? E lógica da definição, o conjunto das partes é o conjunto, né? A gente pode chamar também de família, formada por todos os subconjuntos de A. Ok? Aí, deixa eu abrir um espaço aqui que eu vou demonstrar esse teorema aqui para vocês. Ó. Propriedade que quaisquer dois conjuntos vão satisfazer em relação a seu conjunto potência é a seguinte, tá? Se eu pego A e B, dois conjuntos quaisquer, calculo a interseção. Se eu calcular a potência da interseção, é a mesma coisa que calcular as duas conjunto potência de A, conjunto potência de B e só depois calcular a interseção. Vai dar o mesmo resultado. Para a união, nem sempre vai dar igualdade, tá? Mas o que a gente sempre consegue mostrar é que se eu vou pegar um conjunto A, calculo o conjunto das partes, pego o conjunto B, calculo o conjunto das partes e calculo a união, o resultado vai ser uma família que está contida no conjunto das partes da união entre A e B, tá? A igualdade aqui não é válida sempre, tá? Em alguns casos pode ser verdade, mas não vale a regra em geral, tá? Por isso que eu não posso afirmar que para quaisquer A e B, P de A união B é igual a P de A união P de B, tá? Então vou mostrar isso aqui. Bom, eu quero mostrar que P de A interseção com P de B é igual a P de A inter B. Então, a gente vai mostrar duas inclusões, né? Então, a primeira coisa, vamos pegar um elemento x que está no conjunto das partes de A, interseção com o conjunto das partes de B, tá? Note que x é um conjunto, tá? Porque conjunto das partes, os elementos são conjuntos, por isso que eu vou usar um x maiúsculo aqui, tá? O que acontece? Se o x está nessa interseção, por definição, ele está nos dois conjuntos, né? Então, x é um elemento do conjunto das partes de A e x é um elemento do conjunto das partes de B. Agora, ó, de x pertence a conjunto das partes de A, isso é equivalente a dizer que x é um subconjunto de A. E dizer que x pertence ao conjunto das partes de B é equivalente a dizer que x é um subconjunto de B, tá? Aí lá nas primeiras aulas de conjuntos nós já vimos que se eu tenho um conjunto que está contido em 2, então esse conjunto, no caso que é o x, está contido na interseção desses dois conjuntos, tá? Então, logo,
X é um subconjunto da interseção entre A e B, tá? Ó, por que que vale isso aqui, ó? De x contido em A e x contido em B, eu posso concluir que x está contido em A inter B. Ó, suponha que esse aqui é o A, esse aqui é o B. Para eu colocar um conjunto X, se eu colocar um conjunto X aqui, ó, ele só vai ficar dentro do A e não está contido em B. Se eu colocar um conjunto X aqui, ele está contido em B, mas não está contido em A. Então a única forma de colocar um conjunto X dentro de A e de B ao mesmo tempo é colocando ele na interseção de A e B, tá? Por isso que então, sempre a gente tem, se o x está em A e x está em B ao mesmo tempo, ele vai cair da interseção. Mas dizer que x é um subconjunto de alguém é dizer que x é um elemento do conjunto das partes, né? Que no caso é o conjunto das partes da interseção entre A e B. Então olha só, peguei x, um elemento qualquer em P de A, interseção com P de B, mostrei que ele está no conjunto das partes da interseção de A e B. Tá? Então acabamos de mostrar uma inclusão, que foi essa aqui, ó. Agora, por outro lado, eu quero mostrar a igualdade. Então, a gente tem que mostrar as duas inclusões. Então, agora eu vou pegar x, um elemento, né, do conjunto das partes de P de A inter B. Então, isso significa que x é um subconjunto da interseção entre A e B, tá? Aqui, ó, se o x está no conjunto das partes de um conjunto, quer dizer que esse x está contido nesse conjunto. De novo, se x está na interseção, igual esse desenho aqui, ó, se o x está na interseção, o x em particular está no A e está no B. E assim, x está contido em A e x está contido em B. Mas dizer que x está contido em A é a mesma coisa que dizer que o x pertence ao conjunto das partes de A. E dizer que o x está contido em B é a mesma coisa que dizer que x pertence ao conjunto das partes de B. Ora, olha só, x está em P de A e x está em P de B. Então, x está na interseção, né? E, consequentemente, x está em P de A, interseção com P de B. Então, olha só o que eu fiz. Ó. Comecei com x nesse conjunto. Mostrei que ele está aqui. Como o x foi tomado arbitrariamente, a gente pode concluir que o conjunto das partes de P de A inter P de B está contido no conjunto das partes de A, interseção com o conjunto das partes de B. Então, mostrei as duas inclusões, tá? Desse modo, eles são iguais. Ok, pessoal? Vamos mostrar o item B agora. O item B, como eu falei, a gente só vai mostrar essa inclusão, tá? Porque a inclusão contrária nem sempre é verdadeira. Então, a gente tem que pegar um elemento arbitrário em P de A, interseção com P de B. Agora é união, né? E mostrar que ele está em P de A, união B. Como x está em uma união, o que acontece é que x é um elemento em
P de A, ou X é um elemento em P de B, tá? Vou dividir essa demonstração em dois casos. Então, o primeiro caso, se o X está em P de A, então, se vocês lembrarem lá atrás, isso é a mesma coisa de dizer que A é um subconjunto de A. Em particular, eu posso dizer então que o X está contido em A união B. Tá? Logo, X está contido em A união B. Mas dizer que X está contido em A união B, mesma coisa que dizer que X é um elemento do conjunto das partes de A união B. Certo? Então, primeiro caso, cheguei onde eu queria. Tá? Cheguei em P de A união B. Falta agora analisar no segundo caso. Que se vocês olharem, vai ser praticamente a mesma coisa. Tá? Por quê? Onde tem A, a gente vai colocar B e vai dar certo, tá? Olha só, se o X é um elemento das partes de B, quer dizer que X é um subconjunto de B. Logo, mas dizer que X é um subconjunto de B, em particular, eu posso dizer que o X é um subconjunto da união entre A e B. Tá? Por que eu posso fazer isso? Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Bom, se esse é o A e esse é o B, a união é tudo, né? Então, ó, se o meu conjunto X está em A, ele está na união, tá? Porque união é tudo isso aqui, ó, tudo, tudo, tá? Tudo isso aqui, ó, é a união entre A e B, tá? Então, se o X está no A, eu posso falar que está em A união B, e de maneira análoga, se o X está em B, eu posso dizer que ele está em A união B também, tá? Então, ou seja, bom, continua aqui, ó, se X, logo X está contido em A união B, ou seja, agora dizer que X está contido em A união B é a mesma coisa dizer que X pertence ao conjunto das partes de A união com B, tá? Então, olha só, nos dois casos que nós fizemos aqui, ó, começamos com X nessa união, aí eu mostrei que ele está no conjunto das partes da união nesse caso e nesse caso também. Então, acabamos de mostrar a inclusão, né, que precisávamos. Então, portanto, P de A união com o conjunto das partes de B é um subconjunto do conjunto das partes de A união B, tá? Bom, aqui eu vou colocar uma observação, que é do item B. Então, nem sempre é válido que P de A união B é igual a P de A união P de B, tá? Como nem sempre é válido, eu não posso dizer que é uma regra, né? Que aqui, ó, eu tô querendo dizer que essas regras A e B são válidas qualquer que sejam os conjuntos A e B, tá? Só que a inclusão contrária aqui no item B não vale sempre. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o A como sendo o conjunto que só tem o número 1 e B o conjunto que só contém o número 2, tá? Note que, nesse caso aqui, ó, a interseção entre A e B é o conjunto que contém os números 1 e 2. Interseção não, né? União. Tá? Conjunto das partes de A
É o conjunto das partes desse conjunto aqui. Então, todos os conjuntos é o vazio, que sempre vai ser um elemento da conjunto potência, tá? Porque o vazio está contido em qualquer conjunto. E o próprio conjunto. Agora, o conjunto das partes de B é o conjunto das partes do conjunto que só contém o número 2. Então, esse aqui vai ser o conjunto que contém o vazio e o conjunto que contém o número 2. Então, se eu calcular essa união, vai dar o conjunto vazio, o conjunto que contém o número 1 e o conjunto que contém o número 2. Vamos calcular agora então o conjunto das partes dessa união. Deixa eu só... A união B está aqui, ó. Então, teremos que calcular o conjunto das partes do conjunto que contém os números 1 e 2. Se você Vamos listar todos os elementos. Então, o vazio sempre está lá dentro. Agora, conjuntos com um elemento. É esse e esse. E agora, subconjuntos com 2 elementos. Esse aqui. Tá? Então, ó. Os dois conjuntos que eu pintei, um de amarelo e um de rosa, são diferentes, né? Porque o 1, 2, ó, tá aqui, mas não está no outro conjunto. Ok? Portanto, eles são diferentes. Então, P de A união P de B é diferente de P de A união B, tá? Nesse caso. Mas note que isso aqui vale, ó, nesse caso aqui, ó. Está contido propriamente em P de A união B, tá? Essa inclusão aqui sempre vale. Deixa eu tirar o próprio aqui. Essa inclusão aqui, ó, é sempre válida. A inclusão contrária é que às vezes pode falhar, tá? Então, portanto, a gente não pode falar que o conjunto das partes de uma união é igual à união do conjunto das partes, tá? Não pode falar isso. Mas para interseção vale a igualdade. Eu acabei de mostrar aqui, ó, é o item A. O conjunto das partes da interseção é a interseção do conjunto das partes. Certo, pessoal? Então, ó, a aula ficando por aqui. Até a próxima, então.